Olá, bem-vindos ao Judiciário em Revista, o programa que mantém você em conexão com a Justiça paraibana. Confira hoje as seguintes notícias. Augusto Cury ministra conferência em prol de ação solidária. O evento foi uma realização da Associação das Esposas dos Magistrados e das Magistradas da Paraíba, AEMP, em parceria com o Tribunal de Justiça da Paraíba, TCE, OAB-PB e Ministério Público. Tribunal de Justiça do Estado e a Energisa promovem mutirão pró-endividados. O objetivo do mutirão é realizar acordos entre a empresa e os consumidores que se encontram em situação de inadimplência. Juiz da Vara de Feitos Especiais da capital, Romero Carneiro Feitosa, autoriza mudança de gênero no registro civil de transexuais. TJPB, por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude, realiza durante o mês de outubro 103 audiências concentradas em 10 instituições de acolhimento da capital. E ainda, TJPB comemora centenário de nascimento do desembargador Arquimedes Souto Maior Filho. Começa agora o Judiciário em Revista. Uma noite solidária e de muito aprendizado. Realizado no auditório do Centro Cultural Ariano Suassuna, no Tribunal de Contas do Estado, a campanha beneficente contou com conferência Gestão das Emoções, treinando as emoções para ser feliz, ministrada pelo médico psiquiatra, escritor e pesquisador Augusto Cury. Veja como foi. Uma noite solidária e de muito aprendizado, realizado no auditório do Centro Cultural Ariano Suassuna, no Tribunal de Contas do Estado, a campanha beneficente, que contou com a conferência Gestão das Emoções, treinando as emoções para ser feliz, ministrada pelo médico psiquiatra, escritor e pesquisador Augusto Cury. A ação social em prol da Associação Promocional do Ancião, ASPAM, e a Associação dos Idosos Mata do Amém, foi promovida pela Associação das Esposas dos Magistrados e das Magistradas da Paraíba, AEMP, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, TCE, OAB-PB e Ministério Público. Nós precisamos ajudar esses adolescentes, para eles perceberem que alguém se importa com eles, né? Para eles se sentirem valorizados, se sentirem até amados também. Eu me considero um otimista realista. Na velhice, não me rejeiteis. Ao declinar das minhas forças, não me abandoneis. Uma pessoa chega para mim e diz assim: minha filha, você lembra daquela passagem de Lázaro, quando ele pede para ficar pelo menos com as migalhas? Quando você fizer algum evento lá na EMP, se lembre de dar as migalhas para o ASPAM. As migalhas não, nós vamos fazer a ação para a ASPAM. De uma das responsáveis pelo AMEM falava que não estavam conseguindo nem fechar a folha do mês. Então, se você sente essa vontade, esse desejo de ajudar, né, você puder fazer isso, pelo mínimo que seja, a sua contribuição será de grande valia. Não foi em vão que escolhemos o slogan da nossa gestão, o Caminhar Solidário. Convido para vir para o palco, né, esse momento mais esperado, o querido doutor Augusto Cury. Bom, eu posso dar a minha conferência de duas maneiras. Vocês como meus espectadores, ou então vocês como meus alunos. Querem ser meus alunos ou meus espectadores? Alunos? Então eu sou um professor rigoroso. Eu vou provocar vocês durante todo o meu treinamento.
Foi um momento de muita importância para a nossa associação, porque nós tivemos o prazer, né, e a oportunidade de receber um ícone da psiquiatria e da literatura nacional e internacional. E, ao mesmo tempo, né, tivemos a oportunidade de fazer mais uma ação social, dessa vez voltado para os idosos que estão abrigados no AMEN e no ASPAM. Ao abordar o tema, Augusto Cury apresentou à plateia ferramentas de coaching emocional que visam gerenciar a ansiedade e melhorar com isso o desempenho pessoal e profissional. Bom, inteligência emocional é como se fosse uma montanha. E gestão da emoção é você implodir essa montanha, pegar os blocos de pedra e construir os vários edifícios. Por exemplo, pensar antes de reagir, colocar-se no lugar do outro, trabalhar perdas e frustrações, resiliência, filtrar estímulos estressantes e reciclar o lixo que nós produzimos em nossa mente. O autor, que apenas no Brasil já vendeu quase 30 milhões de livros, também lembrou que precisamos ter consciência de que não apenas o planeta Terra tem recursos limitados, mas nosso planeta cérebro também. E que ao agirmos com intolerância, podemos ser ótimos para a empresa em que trabalhamos, mas nos tornamos carrascos de nosso cérebro e de nossa qualidade de vida. Então o Dr. Joás e todo o seu time está preocupado em que essas ferramentas possam atingir a classe jurídica como um todo, porque é uma das classes mais estressadas e com o cérebro mais esgotado de todo o teatro profissional, de todo o teatro social, para que eles possam serem protagonistas da sua história e possam entender também que no cérebro humano existe mais cárceres mentais do que nas cidades mais violentas do mundo. Essa é uma oportunidade que a EMP viu de angariar recursos para ajudar essas entidades que já estão tomando conta desses idosos e que precisam de ajuda. Todas as oportunidades que tiver estaremos abraçando. A aquisição de produtos que vão ser destinados a entidades carentes mostra o lado social do Tribunal de Justiça pela EMP. Ficamos felizes por termos sido lembrados do Tribunal de Justiça em participar dessa parceria e espero que seja continuada, sobretudo a destinação social para os mais carentes. Essa é a mensagem e o resultado de um evento desse porte na visão do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. As instituições irmanadas para cuidar do seu principal componente, as pessoas. Esse é um momento de reflexão e quando os poderes constituídos pensam em trazer pessoas que possam fazer-nos refletir, principalmente sobre a gestão de emoções, né? Trabalhar a situação emocional, com certeza a gente vai poder fazer para o outro também situações mais agradáveis e saber fazer esse tipo de abordagem. Então, acredito que isso é muito importante, é trazer o humano para as relações hoje que existem interpessoais. Seja um pouquinho mais generosa, altruísta, inteligente e solidária. E veja daqui a pouco. Tribunal de Justiça do Estado e a Energisa promovem mutirão pró-endividados. O objetivo do mutirão é realizar acordos entre a empresa e os consumidores que se encontram em situação de inadimplência. Não saia daí, voltamos já. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Pode falar, pode chamar. Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. Cerca de 30 mil pessoas residentes da capital paraibana foram convocadas para as audiências do mutirão do Pró-Endividados, que aconteceu no ponto de 100 réis, no centro da capital.
Centenas de consumidores foram atendidos no esforço concentrado promovido a partir de uma parceria entre o TJPB e a Energisa. Cerca de 30 mil pessoas residentes da capital paraibana foram convocadas para as audiências do mutirão do Pró-Endividados, que aconteceu no ponto de R$100 no centro da capital. Centenas de consumidores foram atendidos no esforço concentrado promovido a partir de uma parceria entre o Tribunal de Justiça da Paraíba, por meio do NUPEMEC e a Energisa. Ao final do mutirão, nas quase 1.400 audiências realizadas, foi arrecadado o montante de R$ 2.025.309,82 em valores negociados. De acordo com Fábio Leandro Cordeiro, coordenador da Energisa, as pessoas que foram convidadas para participar do mutirão foram consumidores que possuíam 2 ou mais faturas pendentes e tinham os seus dados pessoais incluídos em serviços de proteção ao crédito. Esses clientes, posteriormente, iriam ser ajuizados judicialmente em relação à ação de cobrança. E com essa parceria com o tribunal, a gente fortalece a conciliação. Um dos beneficiários do mutirão, seu Agnaldo, declarou que ficou satisfeito com o atendimento que recebeu e com o resultado final de sua negociação. Quero parabenizar todos os organizadores desse mutirão, nota 10 pelo atendimento. E o que eu vim buscar, na verdade, o que mais me interessava era uma transferência de titularidade. Então eu queria passar para o nome, era muito difícil, sempre a gente estava buscando com dificuldade, mas apesar do esforço hoje, eu encontrei em pouco tempo essa felicidade de transferir o imóvel para o meu nome. Segundo informou o juiz Antônio Carneiro, diretor adjunto do NUPEMEC, o mutirão Pró-Endividados trata-se de mais uma iniciativa do Judiciário Estadual, que objetiva beneficiar o cidadão. Na verdade, já se tornou calendário, né, no Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça, esses esforços concentrados que nós estamos realizando sempre em parceria com a Energisa. São pessoas que, por algum motivo, não tiveram condições de saldar suas dívidas junto à concessionária de energia e estão prestes a sofrer a interrupção do fornecimento de energia elétrica. E aí, aproximadamente 30 mil clientes, né, receberam convites para comparecer em praça pública, juntamente com agentes da Energisa, com conciliadores do Núcleo de Conciliação do Tribunal, para tentar, em uma mesa redonda, se fazer um acordo. Através de meios facilitados, né, parcelamentos maiores, sem qualquer encargo, enfim, evita-se com isso um novo processo que venha para o sistema de justiça e que essa pendência, esse conflito seja resolvido através da conciliação. O Tribunal de Justiça da Paraíba, por meio da Comissão de Cultura e Memória do Poder Judiciário Estadual, comemorou no Tribunal Pleno o centenário de nascimento do desembargador Arquimedes Souto Maior Filho. Dar as boas-vindas a todos e tenho certeza que essa noite será uma noite de lembranças do nosso inesquecível desembargador Arquimedes Souto Maior. A solenidade deu seguimento às homenagens prestadas aos desembargadores que, se vivos estivessem, completariam 100 anos de vida este ano. Na ocasião, o presidente da comissão, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, exaltou algumas das principais qualidades do desembargador nascido em 1917, que iniciou sua carreira na magistratura como juiz de direito na comarca de Sumé. Depois Princesa Isabel, depois Monteiro, Campina Grande, Santa Rita, João Pessoa. E tornou-se desembargador, fez muita história no Tribunal de Justiça. Era um homem que, acima de tudo, era um humanista, se preocupava com o povo, com o jurisdicionado, a quem dava a maior assistência. Era um homem simples, atendia às queixas, como se dizia antigamente, das próprias pessoas, de toda a sociedade, quando tinha seus direitos vilipendiados, e ele fazia aquela justiça imediata. Era um juiz de justiça imediata. Chegando a desembargador,
ele foi presidente do Tribunal de Justiça, foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Como seu pai também foi presidente do Tribunal de Justiça, faleceu na década de 1930, e o desembargador Arquimedes seguiu as pegadas de seu pai. O desembargador Marcos Cavalcante ressaltou ainda que, mesmo naquela época, o magistrado já realizava acordos com as partes em seu gabinete, dando início às práticas conciliatórias da Justiça de Paz. As pessoas mais simples, quando tinham direito ferido na sociedade, vinham aqui ao antigo fórum, no térreo de onde hoje é o Palácio da Justiça, e fazia sua queixa diretamente ao desembargador. Ele, juiz então, chamava um oficial de justiça, mandava buscar na mesma hora a parte agressora e ali ele fazia uma justiça de paz imediata. O que nós estamos tentando fazer hoje, ele já fazia há 30, 40 anos atrás. Então, é esse magistrado, é esse desembargador que nós homenageamos hoje no centenário do seu nascimento. O desembargador Arquimedes foi uma grande honra para o Poder Judiciário da Paraíba. A filha e o sobrinho do homenageado, Carmen Lúcia Souto Maior Rosas, e o procurador de Justiça Marcos Vilar Souto Maior destacaram a inesquecível contribuição do desembargador no meio jurídico. Ele era uma pessoa muito assim acessível às pessoas, não era aquela pessoa assim pomposa, assim, ele era muito do povo, ajudou muito. Agora mesmo você viu quando eu vim saindo, uma pessoa veio dizer que ganha hoje a vida por conta dele, que ele ajudou muito. Ele era uma pessoa muito boa, nessa parte ele era, tanto como pai como pessoa. A simplicidade do homenageado, era um homem simples, era conhecido como um homem do povo. Ele tinha, como diz, o cheiro do povo, aonde o gabinete dele mais parecia com uma da ciência social. Era gente de pé no chão, gente de todo canto vinha. Ele nunca foi político, nunca foi militar, nunca exerceu o cargo de confiança do governo, mas arranjou casa para muita gente, inúmeras pessoas, transferência, emprego, muitos empregos arranjou para muita gente. Era uma vocação de ser um assistente social. O presidente do Judiciário paraibano, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, ao relembrar a trajetória do desembargador Arquimedes Souto Maior Filho, fez questão de registrar que sua atuação foi revolucionária no âmbito do Poder Judiciário. O desembargador Arquimedes, eu tive a honra e a graça de conhecê-lo muito cedo, muito novo, quando eu ainda estava engateando. Ele era um grande amigo do meu pai, foi um grande desembargador, um desembargador que tinha uma visão de futuro. Era um homem que, não somente muito acessível, um homem humanista e que prestou relevante serviço à Justiça paraibana. Juiz da Vara de Feitos Especiais da capital, Romero Carneiro Feitosa, autoriza mudança de gênero no registro civil de transexuais. Como já decidiu o STJ, não é exigida cirurgia de mudança de sexo para alteração do nome de um transexual em registro civil. O juiz da Vara de Feitos Especiais de João Pessoa, Romero Carneiro Feitosa, autorizou recentemente mudança de gênero em registro civil na capital. O magistrado julgou procedente o pedido de mudança de gênero no registro civil de uma pessoa transexual que não passou pela cirurgia de transexualização. Os procedimentos judiciais dessa natureza tramitam sempre sob segredo de justiça. Só que em João Pessoa eu fiz, acredito, entre 100 e 120 sentenças de mudança de nome. Com transgenitalização, ou seja, com mudança de sexo, somente uns 5 ou 6 casos. Sou Campina Grande, já houve julgamento de 2 juízes da Vara de Feitos Especiais de Campina Grande, doutora Micheline e doutor Marcos Jatobá. E nós temos abraçado esse entendimento do STJ, de que, independentemente da transgenitalização, é constitucionalmente assegurado o direito de mudança de nome e de mudança de sexo. O juiz também esclareceu que até então só havia o deferimento para alteração do prenome e que, apesar de ainda não haver legislação em vigor determinando a alteração imediata do registro civil, há respaldo jurídico embasado em jurisprudência, restando ao transexual pleitear judicialmente a alteração. Todo mundo me pergunta,
Doutor Romero, qual foi a lei que modificou isso? Qual foi a lei que permitiu a mudança de sexo, a mudança de nome, o casamento entre pessoas do mesmo sexo? E eu digo, não existe lei nenhuma. Isso foram modificações decorrentes da modificação do entendimento dos tribunais. O STJ alargou o seu entendimento, avançou para quem entende que é um avanço. Existem pessoas que acham que é o fim do mundo, ou alguma coisa, uma transgressão muito grande. Onde a semente foi a decisão de uma juíza no Rio Grande do Sul. A primeira sentença de modificação de nome de trans foi uma juíza que foi desembargadora, depois se aposentou, a doutora Maria Berenice Dias, do Rio Grande do Sul, que foi objeto de um recurso e o tribunal confirmou. Ainda segundo o juiz Romero Feitosa, com relação aos benefícios previdenciários, ainda não há previsão sobre como proceder a um pedido de aposentadoria requerido por um transexual que obteve o seu gênero reconhecido perante os órgãos públicos brasileiros, ficando tal situação à mercê de interpretações do judiciário. A mulher que muda de sexo, ela preserva o direito de se aposentar menos tempo ou mais tempo? E acho que isso precisa de uma reflexão jurídica nesse tópico. E a seguir, TJPB, por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude, realiza durante o mês de outubro 103 audiências concentradas em 10 instituições de acolhimento na capital. Voltamos em 1 minuto. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor.
Câmara Municipal de João Pessoa. TJPB, por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude, realiza durante o mês de outubro 103 audiências concentradas em 10 instituições de acolhimento na capital. Durante o mês de outubro foram agendadas 103 audiências concentradas, realizadas em 10 casas de acolhimento, no intuito de analisar a situação de crianças e adolescentes que vivem provisoriamente em entidades de acolhimento institucional na capital paraibana. As audiências acontecem numa sala reservada para a escuta da criança ou adolescente, respeitando o sigilo de sua narrativa. Segundo a psicóloga e coordenadora do setor de acolhimento, Vitória Régia Gonçalves, a avaliação semestral possibilita à criança ou adolescente a mudança que for necessária para o seu bem-estar, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Já é uma agressão você tirar a criança do meio onde ela vive. Então, esse acolhimento, ele não pode perdurar a vida toda. Então, ele tem que permanecer o mínimo possível na instituição. E essas situações têm que ser avaliadas para que a criança retorne ao seio familiar o mais rápido possível, para que esse direito dela não seja violado mais uma vez. Um lugar onde almas humanas recebem um tratamento diferenciado e se irmanam na busca de um determinado fim, o bem-estar comum. Alguns adolescentes que vivem nas instituições há alguns anos e já estão perto de completarem 18 anos, fazem planos e não escondem que têm esperança de, muito em breve, construir uma nova vida. Eu me sinto mais acolhida, mais segura, porque eu sei que tem pessoas capazes de cuidar de mim. E eles me escutando, eu sei que eles vão promover algo melhor para mim. Tipo, o que eu estiver precisando, eles vão dar um jeito de tentar conseguir. Se eu estou sofrendo alguma coisa, eles vão tentar arrumar um jeito de aquilo não mais acontecer. Então, eu não pretendo voltar para minha família e sim construir a minha, com a minha própria casa, meus filhos, tudo meu próprio, meu carro e ter o meu emprego, claro. A promotora de justiça, Soraya Escorel, lembrou que durante todo o processo é necessária a verificação da situação pessoal e familiar de cada acolhido, tendo em vista o direito à convivência familiar e comunitária. É necessário a gente mostrar que a justiça ela está pronta para fazer não só essa concentração de esforços no sentido de poder ajudar a efetivar os seus direitos, como também fazer com que se concretize a sua própria vontade, né? O adolescente ele poder se manifestar e ter a liberdade de dizer, falar sobre a sua própria vida, sem que apenas a justiça defina por ela. Durante as audiências concentradas, o juiz e uma equipe multidisciplinar observam a necessidade de reintegração à família de origem, família nuclear ou extensa, ou mesmo através da colocação em família substituta para a adoção. O resultado disso tem sido satisfatório, porque a gente também conta com o apoio de todo o sistema de garantia de direitos. Então, todos esses agentes que são convidados a participarem das audiências, eles contribuem de alguma forma quando são convocados. Ou seja, a política da assistência, a política da saúde, a política da habitação. Então, todos esses são agentes que participam e dão a sua contribuição quando é necessário. O juiz coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça da Paraíba, Adailton Lacê, explicou ainda que a família acolhedora trata-se de um projeto municipal, onde as famílias se inscrevem e se submetem a uma prévia habilitação realizada pela Vara da Infância e Juventude. E tem uma contrapartida pecuniária por cada criança acolhida, que aqui no município de João Pessoa vem a ser de 1 salário mínimo por cada criança. E se ela tiver algum problema de saúde, recebe 2 salários mínimos. Esse projeto começou agora há pouco, nós já estamos com 3 famílias já com crianças acolhidas, temos mais 2 em fase de avaliação e tem sido muito positivo, porque é a criança colocada não numa instituição de acolhimento, mas numa família com todos os outros membros, então ela se sente muito em casa. Também ressaltando que a pessoa que acolhe essas crianças, ela não pode adotar aquela criança que está acolhendo, e sim uma outra criança, se assim pretender. Confira agora os últimos julgados do Judiciário Paraibano. TJPB determina sequestro de R$ 1.358.000 do Fundo de Participação dos Municípios de 15 prefeituras para pagamento de precatórios.
Sob relatoria do desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Câmara Criminal denega, por decisão unânime, ordem em habeas corpus com pedido de liminar, mantendo prisão preventiva de réu que responde pelo crime de homicídio qualificado na comarca de Esperança. Terceira Câmara Civil condena a empresa de ônibus por descumprimento ao regulamento do transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado. Segunda sessão especializada civil determina ao presidente da Dataprev implantação do aumento no subsídio dos defensores públicos inativos ou aposentados. Terceira Câmara Civil mantém por decisão unânime sentença do juízo da comarca de Gurinhém, que condenou o prefeito do município de Caldas Brandão por ato de improbidade administrativa. Câmara Criminal do Tribunal manteve a sentença do juízo da primeira Vara Criminal de Campina Grande, que condenou o réu a 9 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. E ainda na Câmara Criminal, negado mais um habeas corpus de envolvido com a fraude de concursos públicos e que foi preso na Operação Gabarito. E mais informações sobre as ações do Judiciário você confere em nosso portal tjpb.jus.br. Confira também nossas postagens nas mídias sociais. O nosso programa termina aqui. Até o próximo Judiciário em Revista.